Oi, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar pra vocês, gente, do meu processo em como é ser uma pessoa solitária. Claro que eu tenho a minha família e tudo mais, só que ao longo do vídeo eu vou explicando melhor pra vocês essa situação. Como vocês sabem, né, eu perdi as minhas pernas lá em 2010, na adolescência. E eu acho que isso aí foi um fator bem predominante pra a minha solidão. O que que acontece? Como a maioria dos meus amigos na época era todos adolescentes, e eles não tinham uma mentalidade mais madura e tudo mais. Então, ao longo do tempo, eles foram sumindo. Cada mês que passava, eu via que eu recebia menos visitas. E na época também eu tinha um namorado, só que eu fiquei com esse meu namorado 11 meses. Ele era uma pessoa também que me fazia bastante mal, mais mal do que bem. E assim, fiquei com ele até de 2010, até acho que meados de 2011, não, meados não, quase meados de 2011. Mas mesmo assim, né, eu via que as ligações iam diminuindo, as visitas dos meus amigos iam diminuindo. E isso foi uma coisa que começou a me deixar triste, mas ao mesmo tempo também em alguns momentos eu não conseguia receber as visitas porque eu estava debilitada tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, eu estava muito sobrecarregada com tudo que estava acontecendo na minha vida e não é para menos. E assim, e aí quando passou o primeiro ano, eu vi que praticamente quase todos já tinham saído da minha vida, até meu namorado, né? E na época, meu ex. E meu ex foi uma coisa boa. Mas assim, gente, o que eu quero falar é que eu às vezes eu ficava muito sozinha. E como vocês sabem, eu saía pouquíssimo de casa. E eu queria, às vezes, que uma amiga fosse na minha casa, que eu queria que fosse lá pra assistir um filme comigo. Enfim, e eu sei que adolescente não tem muito dessa paciência, mas eu me sentia muito solitária. Eu lembro que gente, ignore os ruídos, porque eu tô aqui na sala, minha mãe tá lá na cozinha, então vai fazer alguns barulhos. Eu sinto muito por isso, mas, por favor, me acompanhe aqui. Mas o que eu queria falar, gente, é que com essa questão toda, né, de eu estar ali na adolescência, os meus amigos também. Eu lembro também que em um certo momento eu ligava para os meus amigos para eles poderem me visitar e sempre havia uma desculpa, amigos, né? Sempre havia uma desculpa. Eu lembro que tinha uma amiga que eu amava muito, mas ela às vezes sumia e eu via que era uma amizade que era mais amizade da minha parte do que da parte dela, né? E isso tudo me causava muito sofrimento. Então as pessoas foram saindo da minha vida, eu fui ficando cada vez mais isolada. O fator de eu não sair de casa também favorecia o meu isolamento. E eu fui ficando cada vez no meu mundinho e isolada, só tinha mais a minha companhia, a companhia da minha família, mas os meus irmãos também foram viver suas vidas, foram saindo de casa, e eu fico mais com a minha mãe. E aí eu saía muito pouco, eu tinha uma amizade que saía comigo esporadicamente, e eu praticamente tinha que implorar para que essa menina saísse comigo às vezes, né? Porque, tipo assim, era muito raro, eu saía, tipo, igual eu já falei, pra lazer, sei lá, umas 4 vezes no ano, um pouco mais, às vezes, dependia do ano, né? Mas no contexto geral era muito pouco que eu saía de casa para um lazer. E eu tinha muita depressão, a insegurança também, pela minha aparência física também era um bloqueador. E aí, gente, o que acontecia? Eu fui me isolando cada vez mais, eu fui me perdendo de mim. Eu já não sabia nem quem eu era. Imagina que eu tava naquela transição da adolescência para a fase adulta e eu via todo mundo vivendo suas vidas e eu não conseguia também viver e aquilo me doía muito, 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 porque eu também queria viver, eu também queria ter uma vida próxima do normal. Eu queria namorar e eu tinha muito receio de namorar. Eu achava que ninguém ia me querer por causa da minha deficiência. E eu tinha sempre que me esconder todas as vezes que chegava um rapaz em mim. Às vezes eu estava em um bar, algo do tipo. E aí chegava um rapaz, eu passava meu telefone logo em seguida, eu bloqueava porque eu tinha medo de contar a verdade. E como eu usava saia longa, os rapazes não percebiam a princípio sobre a minha deficiência, não dava para perceber. Então tinha tantas e tantas questões que foram ali só favorecendo o meu isolamento, os meus bloqueios e as minhas inseguranças. Então, eu comecei a ter um pouco mais de vida social faz pouquíssimo tempo. Só tem 2 anos mesmo que eu comecei a sair com mais frequência de casa. Então, assim, aqui, todos os meus amigos, eu já não tenho mais contatos com amigos nenhum na minha cidade, eu não tenho amizades aqui em Juiz de Fora. As minhas amizades, as poucas amizades que eu tenho, ficam em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, assim, vocês já deram para perceber, é muito difícil.
Então, às vezes, para mim ter alguns momentos com pessoas da minha idade, são quando eu viajo para esses lugares ou quando eles vêm aqui. Mas é difícil, porque a gente não tem uma situação financeira que permite que nem sei como é que se diz, né? Que permita que a gente esteja sempre nos vendo, né, por essa questão de gastar, né, para vocês, pelo deslocamento, você acaba gastando um dinheiro. E até mesmo quando eu vou para Belo Horizonte, não tem aonde eu ficar. Então, porque assim, a casa da minha prima tem escada, então isso tudo aí já acaba sendo uma questão que dificulta para mim estar indo por exemplo, para Belo Horizonte. Então eu tenho que ir sempre e ficar no hotel. Então eu acabo gastando muito, acabo tendo altas despesas por isso, porque então é muito complicado, até mesmo para poder eu ter essa socialização com os meus amigos, né? E para eles também, eles têm a vida deles, fica complicado para eles ficarem gastando e tudo mais. Ninguém é rico aqui. E aí o que eu queria falar, então assim, eu hoje tenho mais a companhia da minha mãe, e assim, em questão de relacionamento, eu já tive algumas. Vou dizer assim, que foi algumas situações que me deixaram mais triste do que feliz, né? Que eu tive muitas não, né? Algumas desilusões amorosas e me relacionei com pessoas que eu achava que poderia obter algum tipo de futuro com aquelas pessoas e acabou que não. E também hoje em dia eu nem faço muita questão disso, de verdade. Não faço muita questão mais, eu aprendi a ser sozinha. Claro que tem os momentos que eu tô bem triste, que eu queria ter mais, eu fico mais triste por não ter mais não ter amizade, porque assim, os relacionamentos com os homens que eu já me relacionei me causaram muitos bloqueios e traumas. Então, assim, às vezes eu tenho vontade, às vezes eu não tenho, entende? Então é uma coisa assim meio complicada. E também ainda tenho minhas inseguranças por causa da minha deficiência, mas a maioria dos caras que eu me envolvi ultimamente, todos sabem da minha deficiência e isso aí não gerou nenhum tipo de bloqueio. Não foi por esse motivo, até porque se fosse o motivo da minha deficiência, de não dar certo, eles nem teriam se aproximado de mim. Mas a questão é diversas, né? E aí, gente, eu sou uma pessoa bem solitária, eu vivo no meu mundo, saio quando dá, quando não dá eu não saio. E aqui em Juiz de Fora também tem pouquíssimas opções de lazer, também é um fator que prejudica para eu ter uma maior socialização. Então eu vou mais em shopping, que tem uma boa adaptação. Assim, barzinhos eu não gosto muito de bar, porque eu não bebo. E também não tem muitos bares legais. Então, assim, são muitas coisas que acabam favorecendo um pouco ainda do meu isolamento, da minha solidão. Eu considero que em alguns momentos, eu acho que a maioria dos momentos eu vivo uma solitude, porque eu me dou bem com a minha própria companhia. Mas eu também sinto a solidão, né? Que às vezes eu queria ter momentos mais sociáveis com as pessoas e tal. Mas também, igual eu falo, né? Ao mesmo tempo, eu já quebrei tanto a cara, então assim, acaba que eu não sei, gente. É tudo meio confuso, sabe, na minha mente. Porque às vezes eu acho que eu tô muito bem. Aí quando começam a entrar várias pessoas na minha vida, eu já fico bem decepcionada. Eu já não sei muito bem mais lidar com o ser humano. Eu não sei lidar nem muito bem comigo, né? Então, assim, é meio complicado pra mim lidar com outras pessoas na minha vida. Eu sou uma pessoa que tá sempre desconfiando. Enfim, então assim, hoje eu tenho poucas pessoas que eu confio na minha vida, assim. E quando assim, graças a Deus, hoje eu também consigo sair, compro minhas coisas, faço minhas coisinhas, assisto minhas séries, vejo os meus vídeos no YouTube. Também tenho a minha rede social também, que me ajuda um pouco, apesar que eu tô um pouco mais afastada de rede social. Então assim, a solidão, ela é uma coisa que me acompanha desde 2010. E antes disso, gente, eu era uma adolescente muito sociável, assim. Eu tinha muitos amigos, igual eu falei, amizades entre aspas, eu saía muito. Antes também eu tive um momento muito difícil quando eu vim morar em Juiz de Fora, porque foi muito difícil a adaptação aqui. Quando eu saí de Viçosa, eu morava em Viçosa, que é uma cidade mais do interior aqui de Minas, mas quando eu vim pra morar aqui em Juiz de Fora, foi bem difícil no começo, bem difícil mesmo. Acho que eu levei aí uns quase 4 anos para que eu conseguisse me adaptar com a nova cidade, né? E eu até hoje eu não sou adaptada a Juiz de Fora, eu não consigo assim me adaptar bem aqui. É uma cidade boa em alguns aspectos e muito ruim em outros aspectos. Eu acho que assim em qualquer lugar. Mas aqui eu tenho mais os contras do que os prós. Só que eu não saio daqui por um fator financeiro. Enfim, minha família mora aqui, meus irmãos moram aqui, meu sobrinho mora aqui. Então, assim, é bem complicado, né? Já fincamos raízes aqui.
Então a minha mãe, se fosse pra mudar, eu teria que mudar com a minha mãe. E aí, minha mãe já tá uma pessoa mais de idade, né? Já tá mais idosa. Como é que eu vou cuidar da minha mãe sozinha? Porque os meus irmãos ajudam muito nesse sentido também, né? E assim, minha família é toda unida, tá? Antes que qualquer coisa, alguém fale algo do tipo, mas eles têm as próprias vidas deles, né? E então é isso, gente. Eu tenho momentos de solidão e de solitude, mas eu acho que eu tenho mais momentos de solitude do que propriamente da solidão. E eu acho que é um processo que cada vez mais no nosso cotidiano, aqui nesse universo das redes sociais, por mais que as pessoas tenham muitos seguidores às vezes, isso não significa que ela tenha muitas amizades, né? Pelo contrário, nem sempre é assim. E eu acho que cada vez estamos caminhando mais, não somente eu falo que a humanidade ela está caminhando cada vez mais para a solidão. As pessoas hoje em dia elas estão muito focadas em si mesmas, em viver a vida conforme ali as redes sociais e não vivendo suas próprias vidas, né? As pessoas às vezes elas nem se conhecem tão bem porque elas estão sempre pensando em como o outro quer, como elas querem se mostrar para o outro através ali das redes sociais. E é isso, gente. Olha, já vou pedir para vocês, por favor, se inscrevam aqui. E também não deixem de me seguir aqui nas redes sociais, porque isso é muito importante. E deem os seus likes e também compartilhem o meu vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo!